Nossa intenção é dialogar com as empresas para que elas também implementem políticas que possam reduzir no processo produtivo, diminuir sensivelmente a produção de resíduos, porque isso é fundamental, né? E que elas possam optar por energias renováveis e tecnologias sustentáveis. Então, acho que esse é um pouco o desafio nosso, fazer com que as empresas que têm uma política de responsabilidade social empresarial tenham, de fato, também políticas ambientais sustentáveis. A gente está fazendo uma tentativa que começou em novembro, em Belém, com a criação do Fórum Amazônia Sustentável, onde você tem um ambiente de diálogo, um ambiente de mobilização de lideranças, para que se tenha uma ação diferente de empresas e de movimentos sociais. Quer dizer, o Fórum Amazônia Sustentável tem essa perspectiva de criar um ambiente de diálogo e de ação. Agora, o que é que vai ser possível fazer, a gente ainda está construindo. Mas nós temos certeza, por exemplo, que é o seguinte, quer dizer, se o sistema financeiro não modificar os seus critérios e os princípios do que ele financia como atividade econômica na Amazônia, nós vamos continuar destruindo a Amazônia. Se a gente não tiver um respeito pela cultura, pelo conhecimento dos povos tradicionais, aliar isso às novas tecnologias, nós vamos de novo excluir os povos tradicionais dos avanços e da produção da riqueza que a Amazônia pode dar. Se a gente não tiver a capacidade de conseguir colocar para os governos a necessidade urgente de um ordenamento territorial, né, de uma regularização fundiária, de uma reforma agrária de verdade na região, nós vamos continuar impactando de forma bastante destrutiva a floresta. Então, mas o que é isso? Isso é um ambiente de diálogo onde grandes empresas que atuam na Amazônia, empresas que têm problemas com impactos ambientais, estão buscando construir um diálogo com a sociedade civil no Fórum Amazônia Sustentável. A gente acha que ali a gente pode conseguir dar um avanço real nas coisas que estão acontecendo na região. Eu acho que o tema tem caminhado muitas vezes de uma forma enviesada. Desenvolvimento sustentável não é somente a questão ambiental, não é possível você ter preservação, proteção, desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, com exclusão social, com a ausência de um novo modo de produção e de relacionamento capital-trabalho. Portanto, é uma mudança grande que tem que ser feita na relação das empresas, econômica e cultural. Então, se a gente olhar o desenvolvimento sustentável só pela ótica das mudanças climáticas, diminuição de redução de gases, energias renováveis, a polêmica dos créditos de carbono, porque você pode poluir, mas você depois paga uma taxa e está perdoado, né? Isso que é o crédito de carbono. Nós estamos excluindo as mudanças sociais desse processo, nós vamos estar fazendo uma conversa pela metade. Então, a gente fica muito preocupado no Instituto Ethos quando o tema da sustentabilidade só é tocado do ponto de vista ambiental e não é aprofundado nas mudanças sociais necessárias. Eu acho que em alguns momentos os países e as economias vão ter que fazer escolhas, né? E as empresas e as pessoas vão ter que fazer escolhas. Se elas continuarem reproduzindo, se elas tiverem preocupação com o crescimento, simplesmente taxas cada vez maiores de produtividade, sem pensar no que está sendo produzido, que processo isso está sendo produzido, certamente nós não vamos dar conta da questão nem do desenvolvimento sustentável, nem das mudanças climáticas e vamos agravar o processo. Então, eu não tenho dúvidas de que em alguns momentos, algumas opções vão ter prejuízo econômico, mas vão ter que ter vantagens sociais e ambientais. Então, esse dilema, a China hoje é um dos países que tem os maiores programas de reflorestamento do mundo, né, de reconstrução de matas, de florestas. Agora, se isso não for aliado a um processo onde os chineses também repensem o processo de consumo que eles estão iniciando, nós não vamos ter saída. Porque, de novo, é a história, você pode pagar um certo valor para mitigar algo que você continua mantendo. O planeta não vai suportar. Bom, o Brasil tem uma janela de oportunidade histórica com o tema dos biocombustíveis. O Brasil tem uma oportunidade histórica com o tema de preservação da Amazônia e de recuperação de outros biomas, como a Mata Atlântica. O Brasil tem uma oportunidade histórica de definitivamente regularizar a situação fundiária, mas é necessário mais vontade política de todos os atores. É necessário mais vontade política e mais unidade no governo federal, né? A gente sente que muitas vezes percebe, hoje mesmo o ministro Dulce deu claramente a questão, quer dizer, é necessário que o governo tenha mais unidade do ponto de vista das suas ações em direção ao crescimento, que sejam articuladas com as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável.
é necessário que a sociedade também jogue papel nesse processo. Então, não é simplesmente, quer dizer, não temos nenhuma vara de condão, nenhuma fórmula mágica, nenhuma carta no bolso, ou seja, os biocombustíveis vão resolver. Vão resolver mais ou menos, porque se a gente reproduzir o modo de produção concentrador, oligárquico, monopolista, de monocultura e latifundiário, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Que diferença tem você ter cana, soja, se não tiver inclusão social, reforma agrária, trabalho com os pequenos, parceria com a agricultura familiar? Se o modelo for um modelo concentrador, o modelo que reproduz, por exemplo, o que existe hoje no setor sucroalcooleiro, nós vamos ter mudanças sociais que signifiquem que a janela de oportunidade do biocombustível foi boa para o Brasil. Nós vamos, de novo, ter milhares de trabalhadores excluídos, evasão no campo e, de novo, uma situação que nós vamos ter que reconstruir mais para frente.